Oi, aqui é o Maico Garcia e essa é a série Questão de Autoridade. Nela, nós entrevistamos diversos profissionais que utilizam o marketing digital na prática em seus negócios. Eles dão dicas valiosas da utilização das melhores estratégias digitais. Hoje a conversa é com Débora Martins, sexóloga, terapeuta de casais e youtuber. Conversamos como trabalhar assuntos considerados tabus utilizando redes sociais. Tá simplesmente imperdível, é depois da vinheta. Olá, tudo bem? Aqui é o Maico do Código da Autoridade. E hoje eu estou com uma pessoa super especial, que eu já gostaria de ter trazido para conversar conosco aqui, para ficar gravado. Nós já conversamos 2 vezes, já fizemos uma gravação e deu alguns problemas técnicos da minha parte, então eu até peço desculpa para a Débora, né? Mas eu queria fazer uma coisa bem legal, porque o assunto em si não se perde absolutamente nada, porque o assunto em si foi fantástico, foi muito divertido. Eu acho que eu me divirto bastante, eu acho que se ela não tivesse se divertido também, ela não tinha nem aceito conversar comigo depois do erro. Mas essa aqui, vocês não sabem, é a Débora Martins. Ela é sexóloga, ela é terapeuta de casal, ela é uma pessoa incrível, muito divertida e que perdoa as pessoas porque perdoou o meu erro técnico e está gravando comigo de novo, tá? E eu queria saber o seguinte, primeiro, uma boa tarde, não sei que hora que o pessoal vai olhar, mas uma boa tarde, Débora, eu queria que tu te apresentasse pro pessoal. Bom, boa tarde, já começa o vídeo bem animada, né? Obrigado pelos elogios aí. Boa tarde, boa noite, enfim, não sei também o horário que as pessoas estão assistindo, mas para mim é um imenso prazer estar aqui novamente, para a gente ter mais um bate-papo aí. Vamos ganhar mais alguns minutos de conversa fiada, isso que ninguém aqui é mineiro, né? Bem isso. Débora, me diz uma coisa, fala um pouco de ti, da tua profissão, te apresenta. Tá, bom, meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga, terapeuta de casal, psicanalista, trabalho agora, a gente está no ano de 2019, eu trabalho há 3 anos nesse nicho aí, nesse mercado de psicoterapia. Comecei no online, hoje eu atendo no presencial, agora, por exemplo, estou no meu consultório, e sou extremamente apaixonada em ajudar pessoas, enfim, conversar com pessoas, proporcionar mais prazer e ajudar as pessoas a ter uma vida saudável nos relacionamentos. Então, sou casada, não tenho filhos por enquanto. Ainda? Sou do interior sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente, uma cidade de 200 mil habitantes somente, mas bem aconchegante. Então, os R's aí, porta, portão, não se preocupem, é da terrinha. O meu sotaque vai ser sempre mais forte do que o teu, né? Pois é. É capaz que não, né? Capaz. Não, eu já conversei com a Débora e a gente trocou muita ideia, a gente deu muita risada, né? Mas porque eu trago a Débora para conversar com a gente, até eu vou utilizar esse vídeo para várias coisas, inclusive para deixar no meu site e para utilizar com os nossos clientes, pessoas da área da saúde que querem fazer os seus vídeos no YouTube, e começar a escrever no blog. Por quê? Porque a Débora é uma pessoa que trabalha na área da sexualidade e, sendo técnica na área da sexualidade, ela sabe mais do que ninguém a dificuldade que é falar na frente de uma câmera de assuntos considerados tabus, de assuntos complicados. Eu queria saber assim, Débora, por que tu escolheu essa profissão? Por que tu escolheu ajudar as pessoas nessa área, na área da sexualidade, na área dos desentendimentos de casal, que são 2 áreas complicadas, né? Sim, olha, eu sou muito apaixonada por essa área. Eu sempre gosto do que é exótico e do que é diferente. Então, esse foi um dos grandes motivos. Mas a minha história, de maneira até resumida, começou quando eu tinha um blog e eu escrevia nesse blog sobre diversos assuntos para mulheres: moda, cabelo, maquiagem, viagens, culinária. E dentre todas essas categorias, eu tinha uma categoria onde eu falava, escrevia sobre sexo e relacionamentos.
E aí, meu blog ele foi crescendo e essa categoria em si, ela foi tendo muita visualização, eu fui conseguindo muitas visitas, mesmo sem tanta intenção, no meu blog, na época que chamava Blog Débora Martins. E nessa época eu ainda não tinha formação específica na área de terapia, e eu acabava indicando as pessoas que me procuravam, achando que eu era terapeuta, eu acabava indicando para outra profissional, que na época era psicólogo e também terapeuta sexual. E aí ele também era meu amigo e ele disse um dia para mim, Débora, por que você não faz uma formação? Por que você não se forma nessa área específica? Por dois motivos. Primeiro, você gosta de falar sobre o assunto e fala com facilidade. Segundo, isso pode ser a sua carreira e você pode ser super bem sucedida com isso. E aí eu peguei essa ideia que ele me deu, e eu sempre tive comigo que o não eu já tenho, eu não dar certo ou não conseguir eu já tenho. O máximo que pode acontecer é dar certo. E aí eu fiz todas as formações necessárias, estudo até hoje, aliás, mas eu me formei e aí eu comecei a atender o meu site, que deixou de ser blog Débora Martins, passou a ser o site de terapias online para casais e também aí terapia de casal e terapia sexual. Então foi assim que tudo começou. Foi em uma sugestão de um amigo que se tornou hoje a minha profissão. Tu mantém o blog ainda ou tu só tá nas redes sociais com o vídeo? Tu tem um site, mas o blog em si escrito tu mantém? Eu mantenho esse blog, mas integrado ao meu site, porque antes o primeiro era somente blog. Sim, por isso que eu te pergunto, que geralmente todo mundo começa com blog, depois quando coloca o site, coloca um site com uma área de blog onde segue escrevendo, mas aquelas matérias que te fizeram conhecer, daquelas tu mantém ainda? Mantenho. Os meus primeiros artigos sobre relacionamentos eu mantenho. A diferença é que antes eu escrevia de maneira muito informal, sem conhecimento técnico da área, e aí depois eu fui ajustando eles para que os usuários tivessem até um maior conhecimento e eu pudesse ajudar. Então, dentro do meu site tem uma página específica que é a página de blogs com diversos artigos sobre o assunto. Então, aliás, é o meu carro-chefe hoje. São os artigos que estão no blog no meu site. Que legal. E eu já vi vários vídeos teus e acho muito legal, inclusive a forma com que tu te comunica foi o que eu achei mais bacana, porque tem uma parte assim casual, sem ter aquele viés tecnicista, porque como nós trabalhamos com profissionais da área da saúde, são pessoas que têm um tipo de comunicação bastante técnico, e eu acho super legal e tem que ser, porque tem que ser científico, tem que ter aquela parte científica, porque são informações muito importantes, são informações que têm que ser levadas assim, exatamente, para ter um ponto exato. Mas quando se fala no vídeo, e depois tu veio a trabalhar com vídeo também, eu acho que a gente fala para todo mundo, né? Não digo que a gente fale para todas as pessoas com o mesmo tipo de comunicação, mas tem que ser uma comunicação bastante abrangente. E tu tem essa comunicação abrangente falando de um assunto técnico de uma forma que todo mundo entende. Né? Que tu acha? Tu teve alguma dificuldade de passar? Bom, tu já veio da parte informal, acho que isso te facilitou bastante. Sim, na verdade, quando eu vim da parte informal, mas não saber a parte técnica dificultava um pouco porque eu tinha pouco conhecimento. Então eu fazia os artigos com base nos artigos que eu lia em outros sites. Então a diferença é que quando eu me formei, aí eu tinha muito mais ferramentas para ajudar as pessoas, mas sempre escrevendo de maneira bem informal, tanto os vídeos quanto os artigos no blog, em textos, eu procuro usar uma linguagem para o leigo, porque eu falo para o leigo, eu falo para o casal, eu falo para o adolescente, eu falo para o homem que nunca foi uma sexóloga e não sabe nem o que faz. Então eu falo para o homem que tem disfunção erétil e não sabe por que isso acontece. Eu falo que é com a mulher que tem dor durante a relação sexual, mas não sabe que essa dor durante a relação sexual chama-se vaginismo ou dispareunia, que é um palavrão. Então, eu não preciso usar esses termos. Né? Sim, então ainda que eu use esses termos, eu os traduzo logo em seguida.
Então, eu até posso usar, mas como leigo que está me assistindo... Exatamente, tu usa só para a pessoa ter ideia de qual é o nome técnico e depois tu traduz para ela na linguagem. Sim. Eu sei também, às vezes os advogados têm muito isso aí, né? Porque eles têm uma linguagem que ninguém entende, que é o que eles chamam de juridiquês, que é uma coisa assim, toda a parte jurídica que para nós não faz muito sentido mesmo, né? Para mim, por exemplo, não faz. E eu acho isso legal, a gente poder traduzir, ou eles falarem tal coisa, mas depois já fazerem a tradução na hora, ou já trazer para o entorno social, porque está falando com pessoas que não conhecem aquilo, né? Até o respeito, eu acho que o respeito está nisso. Eu tentar me colocar no nível de comunicação daquela pessoa que está, do meu interlocutor. Eu acho isso fantástico e eu acho que é isso que os profissionais que entram em contato comigo estão buscando e eu acho legal. Sim. E me diz uma coisa do primeiro vídeo, tá? Como é que foi quando tu entrou no mundo do vídeo assim, eu vou botar uma câmera virada para mim e vou começar a falar, né? Gravasse muitas vezes, umas 10 vezes aqui, bota tudo no lixo, começa de novo, como é que é? Principalmente falando dessa área. Foi uma loucura. Foi uma loucura para mim, porque hoje as redes sociais, elas estão aí, precisam ser utilizadas, senão a gente não trabalha, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, eu não poderia resistir a fazer vídeos, eu precisava. Mas confesso que o meu primeiro, acho que os 10 primeiros vídeos que eu fiz já nem estão no meu canal, eu tirei, porque é basicamente isso. Eu acho que eu gravei umas 10 vezes o mesmo vídeo, para não usar quase nada, e eu gaguejava tanto que era sem condições. Hoje eu já falo com mais facilidade. Mas foi começando assim. O primeiro vídeo que eu fiz foi na sala da minha casa, que eu atendia só online. Então foi tudo muito aos poucos. Mas é aquela história, se a gente não começar, a gente não consegue crescer. E foram os meus vídeos, eu tenho que aprender muito ainda, mas foram assistindo os meus próprios vídeos que eu vi onde eu precisava melhorar. Então, eu falava algumas coisas, inclusive, eu falava muito, sabe quando a gente dá esses espaços? Sim. E aí eu falava, que coisa horrorosa, eu preciso corrigir isso. E eu fui corrigindo isso, assistindo os meus próprios vídeos. Isso é uma dica que eu acho fantástico, porque a gente tem a tendência de achar que tem que sair perfeito da primeira vez, e não. Esses jeitos, essas formas de se comunicar com com né, com é normal do ser humano, principalmente numa situação em que ele está sob pressão, e a câmera é uma coisa que te causa uma pressão. Eu acho que mesmo hoje em dia ela ainda exerce alguma pressão sobre mim, com certeza, ninguém gosta de estar na frente da câmera, né? A gente se sente melhor num contexto de um bar, ou no contexto de um encontro com amigos ou com a família, tá conversando sem pressão. Mas, me diz uma coisa, e o teu vídeo, quando é que tu te deu conta, assim, que o vídeo estava começando a bombar? Qual é o assunto que mais bombou nos teus vídeos, que tu disse assim, nossa, olha o potencial disso? Os vídeos que remetem à curiosidade das pessoas. O vídeo que tem mais visualização hoje no meu canal é um vídeo que tem o título, que o tema é Os Tipos de Vagina. Que quando eu fiz... sabe aquele tipo de vídeo que você fala, eu vou fazer um vídeo de curiosidade, sem muito conteúdo, porque na verdade ele não ajuda muito as pessoas, a não ser saber o tipo de vagina que as mulheres têm. Sim. É bem pontual. A curiosidade é muito forte, né? Exato, e aí eu fiz, e esse vídeo é o que teve mais visualização até hoje, data de hoje no meu canal, tipos de vagina. Então foi uma coisa assim bastante interessante. Não é algo técnico, e não é algo que tenha relevância na vida das pessoas, porque a parte do formato em si, da forma, não vai trazer muita diferença de saúde nem de bem-estar para ninguém, é só curiosidade mesmo. E a força que tem a curiosidade, por isso que eu digo, às vezes tem que sair um pouco do trivial e do técnico para chamar atenção. Às vezes um vídeo como esse traz as pessoas para entrarem no teu canal e verem outros vídeos que realmente vão fazer talvez a diferença na vida daquelas pessoas, ou talvez vão trazer uma qualidade de vida melhor, e elas vêm por causa desses vídeos que foram feitos
ou por curiosidade, ou por isso que eu digo, nós trabalhamos aqui com uma coisa chamada copyright, que é exatamente uma linguagem escrita, falada, verbal e não verbal, feita para chamar atenção, né? Para chamar atenção, para colocar no texto, porque às vezes a chamada é mais de 50% de tudo, porque se a pessoa não chegar em ti por causa da chamada, tu pode até colocar depois um assunto mais relevante no meio e fazer uma chamada forte, uma chamada às vezes até controversa, porque o controverso chama muito atenção, né? Se tu colocar uma coisa que não é do consenso comum, depois tu vai explicar o porquê, mas aí tu já chamou a atenção daquelas pessoas. Aí tu vai dizer assim, não, eu estou enganando as pessoas. Não, eu estou chamando a atenção delas, né? É como se a gente fizesse assim, primeiro tu chama a atenção, oi, estou aqui, e depois eu tenho algo para te falar. E o profissional, eu acho que ele precisa disso. Ele encara isso como uma falta de ética. Eu não vejo dessa forma. Talvez tenha triplicado, talvez tenha, me parece que tu me disse que quadruplicou a quantidade de pessoas que eram teus fãs lá, não foi? Como é que foi? Sim, meu canal ele era bem pouco movimentado, até um certo tempo eu coloquei esse vídeo e depois de alguns meses na época eu tinha cerca de 1.000 inscritos, em uma semana partiu para 4.000. E esse vídeo em especial, ele tinha cerca de 1.000 visualizações, mais ou menos isso, e partiu para 240.000 visualizações no canal. Então foi um boom assim que eu falei, de onde esse povo saiu? Eu pensei literalmente isso. E vou fazer outra pergunta que talvez até nem seja muito legal de fazer, mas tu acredita que esse vídeo tenha feito a diferença no teu futuro profissional? Tu acredita que esse vídeo tenha, até na parte do ego mesmo, da autoestima da pessoa, de dizer assim, olha que legal, eu consigo fazer isso? Mesmo não sendo um vídeo muito técnico ou da área específica que tu estava trabalhando. O que tu acha? Na verdade, esse vídeo me incentivou a literalmente fazer mais vídeos sobre curiosidades, porque a partir dele outros vídeos tiveram uma maior visualização, que é o que você estava falando, vídeos até que tem a ver com a saúde sexual do homem ou da mulher, ou do relacionamento. Então, por conta dele, eu recebi mais visualizações nos outros vídeos. E realmente mexe com o nosso ego, né? Porque quando você tem algo que não é visualizado, ou não tem visitas, você fala alguma coisa errada, eu preciso melhorar isso. O que não é ruim também, né? Porque a gente acaba analisando melhor o trabalho e vendo o que funciona e o que não funciona na tentativa e erro. A vida é tentativa e erro, né? Ninguém faz sem errar. Sim, você vai aprendendo o comportamento do usuário. O que faz o usuário ir no seu site ou ir ao seu canal e permanecer e assistir, deixar um like, se inscrever, porque você não se inscreve num canal se você não gostar do conteúdo. E aí isso me fez pensar um pouco mais para fazer vídeos sobre curiosidades. Eu tenho feito mais vídeos, até vídeos curtos, sobre curiosidades, e enfim, e eu gostei bastante. Coisas rápidas para chamar a atenção. E com relação à autoridade, a gente trabalha muito com a autoridade, aumentando a autoridade das pessoas na rede, porque elas já têm offline e elas querem um pouco de autoridade online. E eu acredito, pelos resultados que a gente vem tendo aqui, que o online simplesmente é uma extensão do offline. Uma pessoa que não consegue muito se relacionar bem no offline também não consegue muito no online, mas tudo se pode aprender. E eu acho que alavanca muito a autoridade. O que tu acha com relação ao online? Te aumentou a tua autoridade? Tu acha que é importante essa parte? Como é que ela funcionou para ti? Olha, extremamente. Eu não abro mão hoje do mundo, eu costumo dizer, né, eu brinco, do mundo online, porque no meu nicho de atuação, eu conheço muitos terapeutas e muitos psicólogos, por exemplo, que são resistentes a essas tecnologias, às redes sociais, a sites, etc. Muitos. Então, por exemplo, eu moro no interior e pouquíssimos profissionais aqui têm um site ou um canal no YouTube. Mas por incrível que pareça, os meus pacientes que chegam até a clínica, eles chegam porque eles me viram no YouTube ou acharam meu site no Google. Porque geralmente eu pergunto, eu falo, e aí, o que trouxe você até a consulta, né, já para começar relaxando o paciente, afinal uma consulta de terapia sexual, e eles brincam, achei você no YouTube, achei você lá no Google, você apareceu para mim, então eu vim aqui te conhecer, eu vim aqui me tratar. Isso também trabalha no ego, não trabalha? Porque assim, ó, tu vê que alguma pessoa viu o que tu fazia e é um trabalho que tu faz. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa com amor, aquilo ali é importante
para nós, e se trouxe alguém, né? Tu ajudou alguém e trouxe outra pessoa para ser ajudado, isso deve fazer muito bem pra gente. Se é no online, é mais legal ainda, porque a pessoa não conhece a gente pessoalmente, não foi um amigo que falou. Foi o Google que mostrou, foi o YouTube que mostrou, foi o Instagram que mostrou. E eu acho, então... eu prego isso. E as redes, que redes tu tem hoje, assim? Tu tem site, tu tem... Quais redes? Eu tenho site, trabalho Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, mas os mais fortes é Facebook, Instagram, YouTube e o meu site. Os outros eu acabo trabalhando de uma maneira menos acelerada. Porém, como o meu nicho de atuação ele é muito complicado, falar sobre sexo nas redes sociais não é permitido quando se fala em campanha. Então, todo o meu trabalho em Facebook e em Instagram é orgânico. Orgânico. Incrível, né? 100% orgânico. Eu não consigo. Orgânico Claro, tu deve ter alguma dificuldade maior em vincular esses anúncios, porque é quase impossível tu vincular um anúncio falando de sexualidade sem ser taxado sem ser travado pelo Facebook ou por qualquer um deles, né? Sim. Só que mesmo assim eu ainda permaneço, porque para mim é interessante, porque a rede social ela também te dá autoridade, porque as pessoas perguntam qual é a sua página no Facebook, qual é o seu Instagram, então eu preciso ter, mesmo que o orgânico entregue menos, então eu preciso, e mesmo assim eu alcanço até bastante pessoas, então eu consigo alcançar bastante pessoas. Tem um alcance bom, eu cheguei a ti exatamente pelo alcance que tu tem e pela tua forma de comunicação, e os teus pacientes também devem chegar dessa forma. O que eu digo é o seguinte, se no teu nicho, por isso é que é interessante a conversa contigo, se tu no teu nicho, que é um nicho complicado de se trabalhar, que não se pode fazer anúncio, porque o anúncio é uma ferramenta, eu te aposto que se tu conseguisse fazer, tu ia fazer com maior vontade, né? Porque o retorno ele é muito, muito grande dos anúncios pagos. Tu só não faz porque não consegue passar na triagem do YouTube, do Facebook. Então as pessoas às vezes não têm um assunto tão tabu, conseguem fazer promoções, não tem por que não entrar nessa área, que é uma área que eu não vejo, tirando a vergonha que a gente tem que perder com o tempo, eu não vejo uma parte negativa nela. Não sei se, claro, no começo deve ter achado meio envergonhada, mas hoje eu acredito que tu não te vê mais, me corrija se eu estiver errado, que tu não te vê mais sem esses canais para poder trabalhar. De maneira alguma. Você me perguntou, né, quais redes você tem? Eu tenho rede social, Instagram, e eu tenho o meu site. E eu uso todos eles, mas o meu site é onde eu fico mais à vontade, porque ele é meu. Eu paguei por ele, pelo domínio, pela hospedagem, e é algo que ninguém me tira. A rede social, eu já perdi 3 contas no Facebook pelo nicho de atuação que eu tenho. Então, eu já perdi 3 páginas e vira e mexe eu começo uma página do zero. É horrível. É horrível. A pessoa não pode se desmotivar também. Isso é uma coisa que as pessoas têm que notar, que isso pode acontecer, é normal que aconteça, e ninguém morreu por causa disso. Né? Exato. Ninguém parou de trabalhar porque foi bloqueado ou porque bloquearam um cartão de crédito. Já aconteceu também de ter cartão de crédito bloqueado. Claro, não é o cartão bloqueado. Eles bloqueiam dentro daquela plataforma e tu não pode mais usar o mesmo. Não por causa do cartão em si, e sim por causa de alguma campanha. Às vezes por um motivo que tu nem sabe. Porque às vezes tu não sabe qual foi o motivo que te trancou. Né? Às vezes tem gente que para e abandona porque diz, eles me trancaram, eles não me querem, eu também não quero eles. Não, mas a gente precisa deles. Eles têm a forma de trabalho, eles têm os motivos deles para fazer, até para segurança, né? Só que como é muita gente, acaba alguém sendo banido, alguém sendo travado, tendo a campanha bloqueada de graça, às vezes. Exato. Mas o que tem de errado nisso, né? Porque se tu for pegar para ler todos os ali não sei como é que é o nome daquilo, são as normas do Instagram, do Facebook. As diretrizes, As diretrizes são quilométricas. Tu vai passar uma tarde inteira lendo de né? Tu vai ter que dedicar uma semana e quando tu chegar no final da semana, tu vai ter que ler de novo porque na outra semana mudou. Exatamente. Avisar, olha, mudou, dá uma olhadinha de novo que o parágrafo tal mudou em tal país. Né? Então, assim, eu uso, mas nunca me prendi. Então, em questão de excelência, eu prezo muito pelo meu site.
Sim. Então eu tenho páginas com captação de leads, Legal. aí eu faço algumas coisas específicas, eu tenho a minha lista de e-mails, onde eu me comunico com esses usuários, com as pessoas que me acompanham. Aí isso é legal, que eu queria que tu conversasse um pouco, que as pessoas acham que o e-mail marketing é um bicho de 7 cabeças e não é. Muitas plataformas, elas são gratuitas até uma quantidade X de leads e dá para lá testar, brincar, mandar. Ninguém tem uma lista de leads, tu tem que ter os teus clientes. Às vezes tu já trabalha naquele ramo, tu já tem os teus clientes, tu tem que pegar o cara e dizer assim: oi, tudo bem? Vamos fazer o teu cadastro? Me passa o teu e-mail? Para quê? Não, é para mim ter no cadastro aqui, beleza. E eles vão passar o cadastro, pessoas físicas, se tu também trabalha na área física, se tu também é um psicólogo mesmo, já tem os seus pacientes, já tem os e-mails dele para mandar, quem sabe alguma informação técnica da área, ou algum terapeuta, algum médico, a gente tem. E usar isso, começar utilizando dessa forma, é muito legal. Até a gente tem uma campanha de prevenção a algo, para trazer alguém para dentro da clínica, para trazer alguém para conversar com a gente, para olhar os materiais que na maioria das vezes são gratuitos e na maioria das vezes é um conteúdo muito útil. Não sei, tu deve fazer, ouvir uns quantos ali dentro do teu canal, e tu traz essas pessoas para olhar. Olha que legal, lancei um vídeo tal. Ninguém vai te reclamar, são clientes teus. Usar essa lista para dar essas informações relevantes. O importante é ter informações relevantes. E tu faz dessa forma? Como é que tu faz? Na verdade, eu trabalho tanto com a lista dos pacientes que vêm até mim, então eu tenho cadastro de e-mail, etc. Mas eu tenho captação de leads porque eu tenho alguns e-books que eu tenho para captar esses leads. Então eu tenho e-book especial para mulheres, que é a ginástica íntima. Eu tenho e-books especiais para homens, que ajuda no tratamento de disfunções sexuais como ejaculação precoce, disfunção erétil. Legal. Aí eu tenho e-books para quem quer melhorar o seu relacionamento. Então eu tenho vários e-books que eu uso para essa captação de leads. Te interromper. Estão disponíveis no teu site? Desculpa, não entendi. Estão disponíveis no teu site? Se a pessoa entrar lá no deboramartins.site, já consegue fazer o download deixando o e-mail ou não? Não, eu geralmente faço esses links, eles estão em todos os vídeos no meu canal no YouTube. Então eu disponibilizo eles em uma página que está no ar, mas não está em fácil acesso. Tem que ir pelo link do vídeo. Sim, tem que ir no link do vídeo. Então, de vez em quando eu faço... para entrar lá e olhar os vídeos. Sim, mas de vez em quando eu consigo fazer algumas campanhas que elas conseguem ficarem uns 2, 3 dias rodando, aí eu consigo fazer essa captação de leads. Aí logo, geralmente ela é logo bloqueada. Assim? Então eu sou meio teimosa, sabe? Eu não desisto fácil, então eu não consigo fazer a campanha assim, eu vou e faço ela de uma maneira diferente para que eu consiga captar o e-mail dessas pessoas. E eu tenho também meu Instagram, que eu capto muito e-mail pelo Instagram, porque eu faço muito stories, vídeos, e as pessoas entram em contato, literalmente pedindo. E eu gosto porque depois eu uso esse e-mail marketing aí, um e-mail por semana para esse meu público. Para essa lista que chegou agora. Exato. Ótimo. E dentro do meu site tem um campo onde as pessoas elas podem cadastrar o e-mail e fazer parte da minha lista. Até é muito interessante falando sobre lista, captação de leads. É interessante que a gente tenha o contato de quem quer receber o nosso conteúdo e não aquela história de comprar lista para você ter uma... Não, isso aí eu até indico, assim eu conheço gente que fez, eu nunca fiz, graças a Deus, porque eu já entrei dizendo que... Já entrei quando me disseram que tem que ter confirmação dupla. Confirmação dupla, para quem não sabe, é quando tu vai lá, disponibiliza alguma coisa e a pessoa diz assim, então entra lá no teu e-mail... Pega lá o teu e-mail, retorna, clica lá, confirma que realmente é tu, porque senão acontecem duas coisas, tá? Podem acontecer duas coisas. Para quem está olhando agora, eu vou até te interromper. Confirmação dupla é quando a pessoa tem que entrar no seu próprio e-mail, confirmar que o e-mail é dela para poder receber o e-book. Isso é muito legal, porque senão tu vai lá, coloca o e-mail de qualquer outra pessoa e tu acaba trancando a ferramenta de e-mail, tu acaba trancando a tua conta e a tua ferramenta de e-mail te chuta. Né? Ela acaba trancando, dizendo que não quer mais trabalhar contigo ou dizendo que... Porque não é ruim para ela. Porque as grandes empresas de e-mail, YouTube, Outlook, deixa eu ver se eu me lembro que é o Gmail,
acabam ficando irritados com isso e acabam penalizando o teu e-mail e acabam penalizando a ferramenta de e-mail por causa disso. Então o legal é tu sempre trabalhar com gente que chegou até ti porque gostou do teu conteúdo e não porque apareceu um e-mail ali. Porque muitas vezes esses e-mails são os traps que são colocados pelas próprias empresas de e-mail para que tu pegue aquele e-mail e tu coloque, eles largam na rede solto, que não é e-mail de ninguém, é e-mail que algum dia foi de alguém, mas não está sendo utilizado há 20 anos ali, eles pegam aqueles e-mails e largam sabendo. Quando aparece um daqueles, eles já têm no cadastro que aquele é um e-mail que foi largado, que não é de ninguém, que foi utilizado errado. Então, os que tiverem aqueles são automaticamente penalizados. Isso é um risco muito grande de quem não faz confirmação dupla de e-mails, né? Ou quem não capta da maneira correta, que é o melhor, né? O melhor cliente é aquele que é teu. O melhor cliente é aquele que chegou até ti porque gostou do teu trabalho e quer o teu... o engajamento é maior também, né? Exatamente. Ter uma lista grande não significa... É pior ainda, é mais risco. Uma lista grande. Não, já que tu trabalha nessa área e é uma área que é legal, as pessoas têm problemas bem graves com relação a isso, com relação à sexualidade, com relação à disfunção erétil, com relação à perda de libido, com relação a problemas de relacionamento. Me conta alguma história legal, assim, que tenha te valido, digamos, muito, assim, eu fiz a diferença na vida daquela pessoa. Tens alguma história legal para contar? Não, sem citar nomes nem de quem, é só para ter como base de exemplo de que, assim, eu escolhi isso e gosto dessa profissão por causa disso. Olha, você vai dar risada agora, mas eu gosto dessa profissão porque eu tenho prazer de fazer com que as pessoas sintam prazer. Óbvio, né? Não se espera algo diferente de alguém que é sexólogo, né? Então, alguém chegar para mim e falar, olha, eu tive um sexo bom, eu falo, parabéns, eu quero que as pessoas sejam felizes. Mas e se tratando de paciente, um caso em especial, até se a gente na última conversa você perguntou e eu não tinha comentado sobre isso, né? Mas eu atendi uma paciente, um casal, na verdade, a mulher sentia muita dor durante a relação sexual, tinha dificuldade para manter a penetração, né? Ela sentia muito desconforto. Casada, 12 anos, se eu não me engano, e ela chegou junto com o marido desesperada, porque o interessante é que se as mulheres, elas sentem dor, elas não querem, não é uma coisa que elas falam, eu vou sentir dor e não vou querer sexo, elas querem, mas não conseguem. E ela chegou e o casamento praticamente acabando, porque eles não conseguiam ter relação, e o homem não abria mão disso. E ele disse para mim, olha, eu sou apaixonado pela minha esposa, eu quero manter meu casamento, mas está muito difícil, porque eu não consigo ter relação com ela. E foi um dos casos, eu costumo dizer que os casos mais difíceis que a gente consegue uma solução são os mais interessantes. E ela foi um dos casos mais difíceis, porque ela não conseguia permitir com que ele... E era algo psicológico? Era algo... Sim. No caso dela, 100% psicológico, já havia feito todos os exames, então aí eu consegui com várias abordagens, até porque quando a mulher ela sofre com vaginismo, na verdade, ela se sente invadida, porque a penetração é uma invasão na mulher, é uma coisa forte. Então, se ela não quer, ela se sente invadida, violentada, por exemplo. E aí, o terapeuta, ele tem esse papel de invasor, porque ele entra na privacidade do paciente de uma maneira que ninguém entra. Então, com ela, eu fui muito aos poucos, e depois de algum tempo, 2 meses de sessão já foi o suficiente para ela conseguir ter a relação sem sentir dor e deixar o marido tocar ela novamente. E eu fiquei muito feliz, porque ele depois me ligou e falou, olha, doutora, obrigado. Funciona tudo bem. Meu casamento. Tá tudo normal. É incrível, né? Tu sente prazer com o prazer das pessoas. Exato. O maior prazer da tua profissão é dar prazer aos teus pacientes. Sim, é que eu me policio aqui, porque senão eu vou falar muita besteira, né? Eu não sei onde você vai soltar esse vídeo, mas besteira no bom sentido. Sim. Mas é comum, os pacientes às vezes me ligam ou mandam mensagem no WhatsApp, doutora, deu certo, olha, agora tá assim, agora tá assado, obrigado. E mulheres que nunca tiveram orgasmo, por exemplo, mandam mensagens depois, me agradecendo imensamente.
eu fico muito feliz. Só que não é o tipo de depoimento que dá para eu divulgar, infelizmente. Não, mas a ideia em si, a divulgação da ideia já faz com que as pessoas que têm esses problemas já consigam se identificar, porque eu acredito que grande parte da população tem algum tipo de problema nessa área e é um tipo de problema que tu não vai comentar, né? Com as pessoas que estão no teu entorno familiar, nem no teu entorno de amizade, nem profissional. É um tipo de coisa que tu não vai comentar com ninguém que não seja o profissional da área, né? E eu acho muito interessante, muito útil isso. E com relação às redes, retornando às redes sociais, o que tu acha assim que tu daria de ideia para as pessoas, como eu trabalho com vários profissionais de diversas áreas, o que tu acha que são assim as coisas mais interessantes da área digital que o profissional da área de saúde pode se utilizar, que é legal, que dá resultado? Tu já falou algumas aí e me diz algumas coisas assim, isso por causa disso, aquilo por causa daquilo. O que tu tem como básico, assim? Olha, é uma pergunta que acaba sendo bem ampla, né? Mas falando sobre vídeos e sobre artigos e blog, posts... Tu já fez tudo, né? Tu já fez tudo. Eu vou falar do que eu vivo, né? Mas o que dá mais certo é quando você se preocupa com o que o outro vai encontrar na sua rede social. Então, sempre fazer conteúdo de valor e esclarecendo. Porque para nós profissionais, chegam-se dúvidas que para nós é muito comum, é corriqueiro, é rotina. Mas para quem está do outro lado da tela, para quem está lendo aquilo, para ele aquela informação é tudo na vida dele. Então, a gente se importar até com as pequenas perguntas, porque é aí que as pessoas, elas se identificam com a gente. Então, isso por experiência própria. É comum receber no meu Instagram, ou no WhatsApp, ou no e-mail, no YouTube, pessoas dizendo, olha, você me falou uma coisa que parece simples, mas mexeu comigo, eu estava precisando ouvir aquilo, tomar uma decisão. Caiu como uma luva. Procurar terapia. Isso foi feito para mim. Aquele que escreveu da minha situação. Sim, então você se identificar com o público, que é o que a gente chama de persona, né? Sim. Saber a dificuldade, na verdade, saber a dor dele. Porque quando a gente identifica a dor desse público, dessa pessoa, fica mais fácil solucionar. Quando eu comecei, por exemplo, eu pensei que eu trabalharia só com mulheres. Sim, então, eu me preparei para atender só da persona, que tu teve uma diferença de pensamento entre a realidade e o que tu imaginava na persona. Muito, muito. Hoje, 90% dos pacientes que eu atendo são homens. E eu me preparei para as mulheres. Eu mudei, inclusive, um pouco a linguagem dos vídeos. Tu não esperava. No começo, tu achou que os teus pacientes eram mulheres. Tanto exatamente. Tu vinha de um blog de moda. Tu vinha de fazer conteúdos especificamente para mulheres. Exato. E aí? Então, até essa semana, eu estava analisando o meu YouTube... E acho que tem 2 dias, nas estatísticas lá, 93% aumentou, tinha falado 90 o outro dia. 97% de mulheres. Então tem uma diferença, enfim, meu público é homem, por volta dos 35, 50 e poucos anos. E eu acho engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, até a minha linguagem era mais direcionada para mulheres. Porque a gente também tem que saber como se portar quando fala com homem e quando fala com mulheres. Bastante diferente. Eu trabalho com isso, porque assim, no neuromarketing, quando nós trabalhamos com neuromarketing, nós temos que saber que de acordo com falar com uma mulher é completamente diferente de falar com um homem. O estilo de abordagem é diferente e os gostos são completamente diferentes. A mulher é completamente diferente, a forma de fazer uma promoção, uma propaganda, de falar do teu produto. É o mesmo produto, eu tenho o mesmo produto aqui e eu entro com uma abordagem para a mulher e uma abordagem para o homem. Não é preconceito, não é nada, é simplesmente sensibilidade de saber por que esse produto X causa isso nas mulheres e o mesmo produto X causa isso nos homens e começar a abordar com as partes positivas para cada um. Eu acho que tu deve ter passado por essa aprovação também, de ter essa dificuldade. Sim, muito. E aí, o que eu falo agora? Tô sabendo que é só o homem que tá me olhando agora, né? Já vai começar que meu marido já não vai achar muito legal, né?
olhar assim, pá, 93% são homens que estão me olhando agora. Né? Só. Eu Não? fui me adaptando e Sim. gostei disso. Eu gostei dessa. Atendo as mulheres e para mim é um imenso prazer. Eu tenho muitas mulheres que me acompanham, muitas mesmo. Mas eu fui me adaptando. Eu fui aprendendo com os meus pacientes, enfim, seguidores e fãs. Eu falo assim que eles, né, vocês é que ditam a minha carreira. Vocês pedem, eu só obedeço. Os homens interagem, as mulheres interagem mais que os homens, por exemplo, em comentários e... Tu nota isso ou não? Pela porcentagem? É bem, dependendo da pergunta, dependendo do post, é bem relativo, mas os homens sempre comentam mais. Sim. Sim, até A porque a quantidade a diferença é assim, os homens comentam mais no privado. Então, Sim. os homens mandam direct, mandam e-mail. Homem é envergonhado por mandam natureza, né? Homem é a inseguro mulher, por natureza também. sim, a mulher não, a mulher ela vai lá no Facebook, ela comenta nos comentários, ela marca a amiga, marca até o marido. Sim. O homem não. O homem Ele não gostou de ser marca. marcado, já ficou irritado com a marcação já. Sim, então tem essa diferença. Então, por isso eu faço muito stories. Por quê? Porque no stories é uma coisa que a pessoa lá não precisa curtir. Fica bacana. Se ela curte, só eu recebo, e se ela comenta, só eu recebo. Não fica público. Sim. Não, e é legal Então, também no stories que ele não fica lá, né? Ele tem um tempo para ele ficar 24 horas. E aí no outro dia tu pode lançar outro, o que é legal também não precisar deixar lá algumas coisas desatualizadas, sim. né? E Sim. também traz aquele gatilho de tu perder alguma coisa. As pessoas ficam com medo de perder. Olha, fulano, vou mostrar para ela porque amanhã não vai estar mais aqui. Vou ter que mandar para ciclana porque se eu não mandar agora, ela não vai ver amanhã. Não tem isso aí? Eu acho que tem um pouco Então. Não, é super bacana. E tu concorda com a expressão que diz que quem não é visto não é lembrado? Eu acho que ninguém mais do que tu, né? É uma pergunta até meio que redundante, mas eu pergunto isso para as pessoas pelo seguinte, porque algumas pessoas assim, não, o que importa na verdade é o conteúdo. Eu não concordo. Eu acho assim que o conteúdo está muito ligado à pessoa que produz o conteúdo ou à pessoa que divulga aquele conteúdo, né? Porque eu fiz uma triagem e eu aprendi muito que assim, eu estou aprendendo muito contigo aqui e a gente é atravessado por diversos discursos, é o que eu aprendi na universidade. E eu fiz letras, a minha formação é letras, português e espanhol, e eu digo que assim, a gente é atravessado por diversos discursos, e cada discurso que a gente recebe, não sei se tu concorda, ele nos transforma um pouco, né? Algumas coisas nós utilizamos, a gente aceita ou não, mas a gente faz uma triagem disso, e a gente nunca é igual depois de conversar com alguma pessoa. De que eu converso contigo, eu já não vou ser mais a mesma pessoa, e se eu conversar com outra pessoa também, alguma coisa modifica dentro de mim, e eu acho que isso é legal. E quando eu passo o meu conteúdo, quando tu passa o teu lá nas tuas redes sociais, as pessoas que recebem aquele conteúdo já não são mais as mesmas. Eu vejo isso todos os dias, e eu acho que ninguém mais do que os profissionais da área da saúde, que são pessoas que já têm por dom, não vou nem falar por profissão, mas por dom ajudar os outros, por dom buscar dentro das pessoas o que aflige, o que incomoda, pensando em algo melhor. Não é que nem o banqueiro que quer te emprestar dinheiro, né? O banqueiro quer te emprestar dinheiro porque ele tem uma necessidade de bater a meta dele e tu tem dinheiro para comprar alguma coisa. Eu acho que não é bem isso. O bem-estar eu acho que é a principal parte de quem trabalha na área da saúde. É por isso que eu gosto tanto de trabalhar com esse pessoal, e eu acho que é muito importante eles saírem do armário, né, com o perdão da expressão, né, fora descontextualizada, mas de saírem do armário e entrarem na frente de uma câmera e começarem a escrever, deixar aquela parte... Tu como escritora de blog, deixar aquela parte técnica de escrever blog e começar a escrever para seres humanos. Oi, tudo bem fulano? Ou tudo bem vocês aí que devem estar passando por isso e isso? Eu acho que não sei o que, eu acho, não é? A pesquisa tal, não, tu já tem o gabarito, tu já tem o DR, tu já sabe, tu pode dizer, eu acho isso, pessoal, não façam isso, façam aquilo. Quem está dizendo é eu, Michael Garcia, quem está dizendo é o profissional da saúde. Não sei se tu concorda com esse ponto de vista. Sim, eu digo que por melhor que a gente seja, se a gente não apresentar isso para as pessoas, elas nunca vão conhecer o nosso talento. E quando eu falo nosso, eu não estou falando de mim, eu estou falando de mim, de você, do outro e do outro e do outro. Então, para as pessoas nos descobrirem, a gente tem que literalmente se apresentar.
E nesse ramo, né, nesse nicho de saúde, psicoterapia, por exemplo, dentistas e médicos, enfim, todos os nichos de atuação, nós cuidamos de pessoas, eu cuido de pessoas, então até tem uma responsabilidade muito grande sobre as nossas mãos, porque nós somos capazes de, inclusive, formar opinião, mesmo com certeza, tendo muito cuidado até nas questões éticas, políticas, religiosas e crenças, uma série de coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porém, as pessoas, elas acabam tendo a nós como referência. Exatamente. E a gente acaba tendo autoridade sobre essas coisas. Sim. E o que a gente fala torna-se muito sério. Então, lá no comecinho que você falou, você acha que quem não é visto não é lembrado? Muito verdade isso. Então a gente tem que se mostrar. E por ser lembrado é um risco que se corre também. A gente tem que assumir esse risco, né? A gente lançou aquela palavra no ar e a gente sabe que mais à frente alguém vai entender de uma forma diferente. A gente tem que comprar esse risco porque os benefícios que trazem, na minha opinião, são muito maiores do que o preço que se paga por ter lançado a opinião. Sim, a crítica, ela vai acontecer sempre. Sempre vai ter, por exemplo, no meu caso, algumas pessoas vão lá, comentam, não gostei do seu vídeo, ou poderia ter dito assim, ou assado, ou daquele jeito, mas tem um monte de outras que chegam lá e falam, olha, muito 10 o seu vídeo, eu amei, eu adorei, eu passei para o meu marido, eu passei para minha mulher, entendeu? Então a gente tem que se fixar no lado bom para continuar fazendo e olhar as críticas apenas como um ajuste. Será que aquilo que ele falou, será que aquela crítica eu preciso, ou não? Tem que fazer essa triagem para saber, porque tem crítica e tem gente que critica pela crítica, né? Somente para chamar atenção, tem gente que critica para chamar atenção. Sim, mas a gente não deixar a crítica desanimar ou, não vou mais fazer porque alguém me criticou. Sim. Absolutamente. Então, e segue, como dizem, segue o baile. Vamos trabalhar e segue o baile. Eu acho que é exatamente isso. E foi super legal conversar contigo agora de novo, pela segunda vez gravando, que na primeira não conseguimos, porque eu tive um erro no áudio de não configurar direito o sistema para gravar, mas aí até peço desculpa para ti, Débora, pelo inconveniente, mas te digo também que foi muito legal a gente ter conversado de novo. Para mim é um prazer imenso. E acho que o que tu falou foi muito relevante e vai servir para muita gente que trabalha nessa área poder entrar de cara nisso aí e ver, ir fundo, né? De acordo com o teu trabalho, e muito fundo, porque indo fundo o prazer acontece. E eu acho que com os trabalhos das pessoas vão ser assim, e tem que dar cara a tapa e vai errar no começo, não tem problema. Com o tempo as melancias acabam se ajeitando na carroça, né? Sim. E o que me resta é te agradecer muitíssimo, te pedir desculpa novamente, e a gente vai conversar. Quando eu tiver algum assunto mais picante para conversar com o meu pessoal aqui, eu vou ligar para ti e a gente vai gravar alguma coisa legal. Vamos seguir em comunicação. A Débora, quem quiser seguir é deboramartins.site, né? Ou então colocar Débora Martins sexóloga, pode ser? Nas redes, e vai te encontrar? Nas redes sociais, todas está como Débora Martins sexóloga, e meu site é deboramartins.site, mas também quando coloca no Google Débora Martins sexóloga, já aparece lá bonitinho na primeira página, sim. Não, excelente. Não, eu tenho certeza que muita gente vai querer olhar lá para ver a tua performance na frente das câmeras novamente. Também muitíssimo obrigado, um abraço para o teu esposo, para o pessoal que vai olhar os teus vídeos lá, se alguém por acaso cruzar, um abração para vocês. Muitíssimo obrigado, Débora. Eu que agradeço imensamente, usando daí um termo que vocês usam muito, capaz de ter que me pedir desculpa. Erros acontecem sempre. E jamais que eu deixaria de dar uma nova entrevista porque um erro aconteceu. Estamos juntos, tá? Então estou aqui, vamos caminhar. Então é isso, estamos juntos, mano. Prazer é meu. Tá bem, obrigado.